E aí, tá procurando uma placa para Ryzen boa, barata e branca para o setup Full White? Bem, apareceu essa plaquinha recentemente via AliExpress, Macnist B450. Ela é sim branca para o seu setup Full White, ela é barata, entre 250 a 300 reais. Mas e ela é boa? Olha, tenho a dizer que nem tanto. É uma placa que me decepcionou nesse sentido e eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Unboxing primeiramente, comprei essa placa dia 16 de abril, chegou para mim sem problemas, o valor foi de R$260 da loja Macnist Official, é uma loja Choice, então aquela loja que é administrada pelo AliExpress. O valor foi declarado bem perto do que é mesmo, não teve muito problema para chegar aqui no Brasil, logo ela foi liberada e chegou na minha casa entre 12 dias. Só que já percebam que, como várias outras lojas Choice, eles não colocam alguma proteção na caixa, é simplesmente um plástico mesmo, e quando você tira esse plástico já aparece a caixa da placa. Por isso até a caixa da placa veio um pouquinho amassada, tá? Vocês podem ver e pode acontecer contigo também. Então seria bom se o AliExpress investisse mais nisso. Abrindo a caixa, nós vamos ver coisas bem simples, só o básico do básico mesmo. Começando do cabo SATA, vem com um cabo SATA, simples, direto ao ponto, e vem também com o espelho dessa placa, um espelho simples, sem nada demais. Fora isso, a placa em si, envolta em um plástico anti-estática. Vamos falar então da placa em si. Primeiramente, você já vê que ela não tem dissipação passiva. Tem umas que se dão bem mesmo sem isso, não é o caso dela. E ela não tem DRMOS no VRM, é padrão de alta e baixa ainda. Aí na parte de baixo nós temos o chipset com dissipador, mas todas têm isso. Ela tem dois slots de memória RAM, DDR4 até 3600. Vejo na parte de cima que ela tem uma conexão para CPU mais de 4 pinos. Então isso aqui é a marca mesmo, já dando indícios que não é para processador muito forte, muito parrudo. É para Ryzen 3, Athlon e Ryzen 5 no máximo do máximo. Vocês vão ver que ela tem 4 slots SATAs 3, acima tem 24 pinos para a placa mãe e mais acima vocês conseguem ver também conexão PWM, 4 pinos para CPU fan e ao lado um sysfan 4 pinos também. Bateria fica ali embaixo, perto do espelho. Logo abaixo, lá no cantinho, nós temos o painel frontal. Do lado é o speaker que você pode colocar. Do lado é o USB 2.0 e aí vem o USB 3.0. Aqui ao lado é o Clear CMOS. Quando você faz alguma configuração errada na BIOS, por exemplo, na sua memória RAM, você pode desligar tudo, você vai alternar o jumper ali para outra posição e depois volta na posição, liga tudo de novo que vai ter feito o reset das configurações de fábrica, tá bom? É assim que funciona. E logo em seguida nós temos ali o COM dela e também o áudio frontal. É isso aqui, junto com acima o NVMe que é 3.0, não é NVMe 4.0, até porque a chip B450 não tem NVMe 4.0, independente do valor da placa. E acima também temos o PCI Express X16 mais 3.0, porque B450 não tem. Agora o espelho dela, duas conexões USB 2.0, não tem o PS2 de teclado e mouse, isso aqui é bem raro, tá? Ela vem também com a conexão HDMI, claro, se o teu processador tiver gráfico integrado, né? Também tem um VGA, tem também USB 3.0, são duas, mais duas 2.0, então no total são 4 2.0, tá bom? E duas 3.0, internet gigabit e áudio 5.1. A internet é realmente gigabit, já fica claro aqui que eu fui fazer os testes. Parte de trás da placa-mãe, ela é branca também e tem uma boa solda ali, pelo que eu pude ver, solda ok, sem problemas nessa área. Agora vamos ver em relação a BIOS, que isso complica um pouco mais. A BIOS é bem simples, você tem todas as opções ali praticamente, mas é um pouco difícil de achar, um pouco difícil de mexer. Então é mais para o cara que não quer mexer muito, só colocar o básico do XMP da memória e algo assim. Pelo menos ela começa em inglês, isso é positivo, mas se por exemplo chegar para você e estiver em chinês, você só clica duas vezes no Enter que você vai ver que vai ter a opção de configuração de língua. Outras opções que temos na BIOS. Aba Advanced, clica em Trusted Computing,
Vocês vão ver que tem algumas opções de segurança, opção de TPM também, mas isso aqui a gente não mexe. Então, voltando no TPM, tem a opção ali. A CPI, tá aí as opções também para você. Tem Hibernation, tá? Você pode deixar habilitado ou desabilitado. Configurações SATA, para quem tiver interesse também, saber se tinha. Super I/O, temos alguma configuração. Temos configuração também de alterar a velocidade das fãs. Tem isso. Memory Configuration, você pode alterar também as memórias, os times, a tensão e o XMP. Em Wake Up, aqui você coloca Power Loss, caso você queira. CPU Configuration tem algumas opções também, SVR e tudo mais. SATA não temos nada. PCI, ela tem a opção de você ativar o Resize Bobar, se você quiser, igual eu estou fazendo aí, Above 4G, o Resize Bobar, mas na minha 4080 não funcionou, ficou tela preta, tá? Então já vou avisando que deu esse problema. Tem opções de USB, Network, CSM também você pode desativar caso tenha problema. E também NVMe, configurações de NVMe. Então tem uma série de configurações na BIOS nessa placa. Só que pode ser um pouco difícil, ainda mais no caso de memória, que deveria ser mais simples. Já vou dizendo que se você tem uma memória de 4000, por exemplo, aquelas King Bank, não vai pegar o XMP. Tem que ser 3600 para baixo. E o problema é que depois de colocar o XMP, você não consegue reduzir nada. Então, por exemplo, você coloca o XMP e está 4000, você poderia em outras placas reduzir para 3600. Não é o caso aqui. Então, nesse caso, se a placa não dá certo com o XMP, tem que alterar manualmente. Aí já é um pouco mais complicado. Após iniciar o sistema, vocês podem ver que eu estava usando um Ryzen 5 5600, é um processador 6/12, bem ok, bem tranquilo. Informações da placa-mãe, B450, TFA, M4, aparece PCI Express 4.0, mas não é 4.0, é só porque informa que há suporte, até porque B450 deveria ser, mas a AMD tirou. Então, é uma placa-mãe 3.0, assim como qualquer B450. A BIOS está datada ali do final de 2023. Eu percebi também no HW Info que, assim como tem na Soil, ela também não informa o consumo certo do processador. Tem um relatório de desvio de consumo, então às vezes você está achando que o processador está consumindo, sei lá, 40 watts, 30, mas é erro, tá? Então não confia nesse consumo reportado pela placa-mãe. Eu não sei se isso é perigoso, porque em caso de throttling pode ser que ela não detecte direito, né? Mas já estou avisando para vocês que ela não tem essa configuração bem afinada. E aí eu fui fazer um teste básico no CPU-Z, coloquei um stress do CPU-Z depois de 1 minuto e 30 e eu vi o VRM passar de 90 graus. Vocês estão vendo na tela aí, estava chegando a quase 100 graus, isso é no CPU-Z. Então imagine que em outro programa que estresse mais, né? Porque geralmente o teste aqui é o quê? Cinebench, alguma coisa tipo o Adobe Premiere, seria mais ainda do que 100 graus, passaria para 110, por exemplo. No CPU-Z estava 100 com um 5600, então infelizmente o VRM dela não é nada competente e vai esquentar mesmo com um Ryzen 5 600. Indico que você que comprou use um bom arrefecimento nessa região e de preferência um air cooler low profile, aquele que jogar no VRM. Aí você me fala, pô Scanner, então eu comprei, não tenho esse air cooler, o que eu posso fazer? Meu air cooler é de torre. Você pode fazer alguns ajustes, por exemplo, de PBO, pode fazer undervolt no teu processador, porque é uma placa-mãe B450 e sim, temos opções para isso. Na live que eu fiz, e vocês podem checar aqui na descrição, eu testei tanto PBO com 5600 quanto undervolt, coloquei ali em torno de 1.18, 4.5, 4.6 GHz, depende também do teu processador, e consegui reduzir cerca de 14, 15 graus no VRM. Ainda ficou na casa dos 80, claro, mas já reduziu bastante do que estava antes. A gente sabe que quanto menor a temperatura nesse setor, melhor. Então, pelo menos reduziu e já vai estar um pouco mais tranquilo para vocês. Não recomendo você usar mais do que um 5600 nela. Seria bom um 5500 para baixo ou um Ryzen 3, por que não? Então, testei a placa-mãe, estava até esperançoso com a B450, Machinist, mas não foi dessa vez. Não gostei dos resultados dela, assim também como aquela B450 da Soil, não vai muito longe desse aqui também não, ou Soil Maxan, que dá a mesma coisa. Então, nós temos algumas opções de placas hoje no AliExpress entre 200 e 300 reais para Ryzen, que seria Soil A520, Soil e Maxam B450,
Gigabyte B450K junto com a A520K. Do que tem melhor VRM será a Soil A520. As que têm a melhor BIOS serão as Gigabyte. Ou você pode comprar aquela MSI A520 no Brasil, a versão Pro, que é uns R$300. Tá um preço bem semelhante também, vendido na Kabum, que eu acho a melhor escolha. Então, dentro dessas placas baratinhas, para mim essa aqui fica bem lá embaixo, tá? Lá junto com a Soil e Maxam B450. Não posso recomendar a princípio, a não ser que você queira uma placa branca mesmo. Mas aí você está abrindo mão de uma qualidade um pouco melhor, ainda mais da MSI, para pegar uma placa branca. Não aconselho. Então, deixo para vocês os links úteis na descrição, caso ainda assim queira comprar, mas tem opção melhor no Brasil, tá bom? Infelizmente não foi dessa vez para o pessoal do setup Full White. Quem sabe eventualmente aparece outra opção legal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.